Bom dia, bom dia! Vamos ao 20º dia dos acordados. Vamos acordar, galera, porque hoje é segunda de carnaval. Uhul! Quem tá falando carnaval esse ano, ó? Por que será, hein? Será que a população acordou que carnaval não é o principal de tudo? Bom dia, Denise, bom dia, Rafa, bom dia, Edu Personal. E é assim, as pessoas vão chegando aos poucos. E o quanto é bom, né, a gente saber que a gente pode fazer coisas disruptivas nessa vida e aí a gente às vezes fica parado no tempo, sem saber para onde ir, sem o que fazer. E aí a gente fala o seguinte, tá tudo resolvido. A gente já tem o Facebook, a gente já tem o Instagram, a gente já tem o YouTube, a gente já tem o Telegram, a gente já tem o WhatsApp, o WhatsApp Business e aí vem o Clubhouse. Meu Deus do céu, gente. Aquilo aquilo não tem jeito não, a gente fica naquele negócio o dia inteiro. São muitas conexões, gente, é de verdade. Tantas conexões que eu não sei nem falar o quanto a gente... Se você ficar 24 horas no Clubhouse, você sai com o negócio fechado de lá. Não, é de verdade, você sai com o negócio fechado. Você que é personal, sai com 20 alunos. Você que é coach, sai com 10 clientes. Porque é impressionante como a galera dentro do Clubhouse são mais verdadeiras, vamos dizer assim. E por quê? Porque ali você tá ali rasgando o verbo, você quer falar, você quer entender, você quer saber o que está acontecendo. Aqui no Instagram a gente fica meio ressabiado, às vezes, do que vai falar. Ali não, o pessoal não tá vendo, meu, só a fotinho. A pessoa é como se fosse um confessionário, vamos falar assim. A pessoa vai ali, ela chora, ela confessa, ela faz tudo. É uma coisa impressionante. Eu nunca na minha vida imaginei que ia ter algo nesse padrão, assim, das pessoas serem transparentes, rasgarem mesmo, falar assim, o que elas precisam, elas falam. Então, quando a gente está aqui, né, no Instagram, tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar, porque não consegue ver a imagem e ficar vendo as pessoas que estão lá do outro lado. Então isso é muito louco, né? Aí você fala assim lá, né, tipo, o que você espera da vida? Meu, tem diversas opiniões. Então é muito bacana, por quê? Porque ali a gente é como se fosse vamos colocar assim, ó, um oráculo, um templo gigante em que você entra e você joga uma pergunta e sai uma resposta. E não uma de uma única pessoa, de várias pessoas, e aí você fica de verdade extasiado assim, de tanta informação. E é muito bacana isso. Lamento porque ainda não está lá, porque lá você fica acordado. Literalmente, os acordados vai para lá às 18 horas, todos os dias às 18 horas, às 18 horas, porque são 6 da manhã e 6 da tarde. Então, todos os dias a gente vai abrir ali um tema para as pessoas falarem e vai falar o que quiser, não tem filtro, isso é muito bacana. E quem está dormindo não está produzindo, e a gente está aqui, a gente precisa produzir. E hoje eu vou mandar uns aviãozinhos, se vocês quiserem mandar aviãozinho para a galera de vocês acordarem, sintam-se à vontade. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica pensando, não vou mandar não, porque a pessoa vai estar dormindo. Mas às vezes a pessoa está lá esperando chegar um aviãozinho, porque ela precisa ver alguma coisa. Agora, por exemplo, eu já fui no Clubhouse e tinha uma galera lá. Tem gente que não está dormindo, de verdade. É uma coisa impressionante. Tem gente que não está dormindo porque eles viram 24 horas com os apps. Eles colocam lá os moderadores e vão se revezando. Eu achei muito bacana isso, porque tem gente que quer falar o dia inteiro, né? As pessoas precisam ser ouvidas e às vezes a gente acredita, né? A gente tem uma crença que não é assim, né? Tipo, que hora você quer ser ouvido? Eu não sei a hora que vai ferver dentro de você aí. Então o legal de lá é isso. E pessoal, vamos ao nosso assunto que interessa. Essa semana é top demais, né? Hoje eu vou falar do seguinte, né? Que você não tem que ser conformado, mas você tem que gerar resultado. E é muito importante quando a gente traz para nossa obrigação, né? Vamos colocar assim, de obrigado a fazer. Porque assim, quando alguém fala de obrigado, né, para você durante o dia, a gente hoje que entende um pouquinho dessa questão mental, a gente se incomoda às vezes. Por que você está sendo obrigado, né? Então você não é obrigado a nada, salvo se você quiser, né? Então nós temos que nos colocar nessa obrigação, nós como pessoas, para fazer o melhor por nós mesmos.
E é muito importante que a gente tenha isso interno. Por que você faz algo? Você já parou para se perguntar? Por que eu tenho que acordar 4h30 e falar com uma galera? Por que eu tenho que casar e ter uma família? Por que eu tenho que ser próspero? Por que eu tenho que estar com pessoas se conectando? Por que eu tenho que estar fazendo um monte de coisas? Esses porquês que são os importantes. É o porquê você está fazendo alguma coisa. Porque às vezes você fica pensando assim, tá, acordei cedo, e aí? Vou fazer o quê? Você tem uma agenda. E o porquê que você tem uma agenda? Porque você quer surtir um resultado. Resultado do quê? Você quiser entender que tudo tem um porquê, e aí você tem que estar sempre dando resposta para os seus porquês. Sabe por quê? Olha que engraçado. Porque senão vai chegar uma hora que você vai cair naquela zona de conforto e aí você não vai mais parar. Aí você vai parar de fazer porquê. Você já vai ficar jogado ali. Então, os porquês são importantes dentro da vida da gente. Porque todos os dias eu quero cumprir uma missão. Porque eu quero que os meus filhos sejam pessoas abençoadas, disruptivos. Porque eu quero que as pessoas que estão do outro lado desse celular, elas recepcionem as coisas e elas possam começar a programar a sua vida de uma forma diferente. Eu acho que os porquês na vida da gente é muito importante. Então, tenha os seus porquês diários. E sempre se questione, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Seja bem-vindo, Frank. Então, assim, os porquês são importantes e dentro da nossa mente são valiosos. Porque senão você fica sem sentido, você fica sem direção. Então a gente tem que potencializar tudo que a gente tem. Tudo, tudo. Gente, se você não potencializar a mulher, o amor pela sua esposa, acabou. Porque você está potencializando o amor pelo seu filho, o abraço diário, o brincar, o estar com pessoas. Tudo você tem que potencializar. E tudo você tem um porquê. Aí você fala assim, né? Ah, será que a gente tem que realmente preencher tanta nossa cabeça de informação? Você, querendo ou não, a sua mente processa 50 pensamentos por minuto e 70 mil por dia. Querendo ou não, a sua mente vai fazer isso. Tanto é que eu duvido você conseguir escrever os 70 mil pensamentos que você teve durante o seu dia. Você não consegue, porque a mente ela é um processador. Eu vou falar dessa semana aqui sobre a criação, como que surgiu, né? A questão do próprio computador. E aí você vai entender o quanto a sua mente ela processa pensamentos. E aí aquilo que processa coisas sem estar filtrada, né? Porque você não está jogando nada para dentro, só está vindo. Então quando você apura isso e você filtra, as coisas vêm mais sensatas internamente. E quanto mais porquês você tem, é como os pingos do... Gente, tem umas coisas que vocês têm que entender. Alguns programas, tem um programa na Rádio Europa que ele fala os pingos nos is. Os porquês são os pingos nos is. E quanto mais pingo você põe nos seus is, mais a sua mente vai potencializar as coisas. Bom dia, Silvia, seja bem-vinda. Então, assim, é importante potencializar as coisas, Biciro? É importante, porque quando eu deixo de potencializar alguma coisa, essa coisa ela é como se fosse um arquivo e ela vai cair no meu esquecimento. Ela vai estar ali, porque são 70 mil pensamentos. Só que eu não consigo dar conta de 70 mil pensamentos no dia. E aí eu já contei porque que a gente sonha em outras lives, né? Que são aquilo que você não conseguiu resolver. Aí a sua mente continua processando. Tanto que tem gente que tem os insights dormindo. Aí ela fala, nossa, eureka, foi um milagre. Não, você já tinha visto isso durante o seu dia. Só que é tanta informação dentro da sua mente que você não consegue captar tudo que você faz no dia. É muito louco isso, né? Então, potencialize as coisas que você quer que aconteça. Por isso que é importante você acordar e fazer a mentalização do seu dia, porque você já está dando os seus pingos nos is, né? Você está dando resposta para os seus porquês. Por que eu vou levantar cedo? Por que eu tenho que levar isso até não sei aonde? Por que você acorda, você toma um café, você almoça, você vai para academia, você trabalha, você... Isso tudo tem um porquê. E esses porquês o tempo inteiro tem que estar sendo alimentado. A mente focada na prosperidade, pessoal, ela não tem tempo para focar em problemas financeiros. Porque quando você está potencializando, né, presta atenção, quando você potencializa a prosperidade, é só isso que você quer buscar. Tudo que vai acontecer pelo caminho já vai fazer parte, entendeu? Então assim, você somente quer prosperar. O seu porquê não é o campo de batalha, o seu porquê é o que você vai alcançar depois do campo de batalha. E aí você tem que ir
colocando a engrenagem ou as pecinhas no seu quebra-cabeça. E aí você consegue ir muito mais longe. E é isso que as pessoas não entendem. Porque ela acha que assim, é só acordar, zumbi. Por isso que tem tem um livro, depois eu vou dar a dica para vocês, que o autor fala sobre mente hipnótica. E aí você vive hipnotizado na vida. E é muito louco isso aí, sabe por quê? Porque a gente acorda e nem pensa, né? Já vai fazer as coisas. É tudo no automático, é tudo no hábito. Aí passa o dia, às vezes você nem tchum. Você só pensa assim, preciso descansar. O tempo inteiro sua mente fica, preciso descansar. A mente volta a falar. Ela é preguiçosa. Ela quer estar economizando energia o tempo inteiro. Então, quanto mais você deixa ela no controle, mais ela vai querer economizar energia e menos você vai fazer dentro da sua vida. Isso é muito louco, mas é a realidade. Aí você vai falar assim, cara, isso aí é papo. Não, vai ler neurociência. E você vai entender algumas coisas internas. Então, assim, todos os dias você deve acordar pensando no que pode fazer de melhor para atingir o quê? O seu propósito. E ontem foi legal que tinha um grupo de propósito, eu fiquei ouvindo algumas coisas, as pessoas não têm ideia do que é o propósito. Eu também não tinha, né? Eu não posso falar nada que eu também não tinha. Mas é muito importante você ter a direção, o caminho. Porque quando você não tem, você vai perdido. E aí você não tem porquês, você não tem os motivos de pôr seus pingos nos is. E isso é o mais importante. E não adianta você achar que isso não tem nada a ver, porque tem tudo a ver. E aí num grupo de, sei lá, acho que tinha 300, 400 pessoas, a maioria, eu vou te falar que a maioria não tinha ideia. A pessoa fica perdida. Ela fica tentando achar algo onde não tem. E aí quando se faz algumas perguntas chaves, a pessoa fala, nunca pensei por esse lado. Então a vida é assim, bom dia Danilo, bom dia Marcos, sejam bem-vindos. Então assim, não tenham medo de idealizar ou escrever as coisas. Porque você não pode ser o melhor sempre. Por que você tem que ser só às vezes? Todo dia você pode ser o seu melhor, mas na maioria das vezes as pessoas elas só querem ser aquilo que ela acha que tem que ser. Ah, já tá bom isso aqui. E na verdade a gente sempre pode mais e isso a gente comprova o tempo inteiro. Seja bem-vindo, Alu. Então, vamos fazer a seguinte tarefa, né? A gente sempre fala em tarefa. Se oportunize a mentalizar todas as coisas do seu dia. Ah, mas tem coisas que eu não consegui fazer. Não tem problema. Porque quando você mentaliza, você consegue até tirar aquilo que você poderia fazer depois mesmo. E aí você não insere dentro do seu dia de hoje. Mas aquilo que é importante, você não deixa passar. E é muito engraçado, né? Segunda de carnaval, terça de carnaval. E não tem carnaval e tem gente que nem lembrou disso. E por que quando tem aquele alvoroço, as pessoas ficam doidas? Porque é um hábito, existe um costume nisso daí, né? As festas, as comemorações festivas, né? Mas pra quem não tá nem aí, ontem no Clubhouse, cara, é incrível isso, ninguém comenta, né? Tipo, não tem nenhuma brincadeira. O pessoal tá tão antenado em prosperar, entenderam, né? Porque existe uma margem, né? Que a gente acaba entendendo que o grupo, né, de pessoas, elas vão existir em determinados âmbitos mesmo. Então, quando você está em lugares que as pessoas estão direcionadas a fazer as coisas acontecerem, a mente, né, já está meio que produzindo essa sensação dos porquês. Então, dentro do Clubhouse deve ter os grupos de doido lá? Tem. Esses dias eu vi uns negócios doidos lá. Mas quando você está enganjado nos grupos certos, o próprio app ele te encaminha os grupos certos. Então você está o tempo inteiro ouvindo coisas produtivas de pessoas que querem produzir. E é uma imensidão, é um mar, né, gente? Quando a gente fala de internet, é um mar. E por que que a gente está nos lugares certos? Porque você está no lugar certo, porque você está buscando por isso. Então tudo que você busca é o que você vai ter. E aquele ditado do semeador, lá a metáfora de Jesus Cristo, né? Você sai semeando. Então você vai colher aquilo onde você jogou no solo, entendeu? Então quanto mais você semeia de forma correta, mais pessoas se aproximam de você e mais as coisas tendem a acontecer. Isso é muito importante você ter isso na mente. Então, ó, não seja conformado. Você não pode ser conformado. Você tem que ser o resultado. Você tem que sempre pensar assim, ó, vou ser o resultado. Qual é o resultado que você quer para a sua vida? O que te faz cair no caminho do sofrimento, do sentimento de conformismo? Por que você tem que se conformar com as coisas? Você já parou para pensar? O que me leva a ser conformado? E eu fui durante muito tempo. É engraçado que a gente fala isso. E engraçado é que você vê como a gente sugestiona as coisas para dentro da nossa mente. Eu era conformado. Aí eu era conformado com o trabalho. Eu era conformado com as pessoas que estavam ao meu redor.
os compromissos diários, eu era conformado, eu tá bom, isso aqui tá bom. E aí quando eu podia, eu empurrava com a barriga as coisas importantes, porque você está de saco cheio, porque é um dia que você não queria que ele existisse. E o que te faz você pensar dessa forma? Essa é a sacada. Sempre que você tiver algum sentimento interno que quer tipo te boicotar, é a hora de você tomar controle, porque é a sua mente que está querendo te ferrar. Aí você fala, puta, esse bagulho é assunto de doido, né? É a mente. Por isso que as pessoas têm problemas mentais mesmo. Tem gente que, ó, o parafuso, os relé, né? Quem teve carro velho sabe o que é o relé gruda um no outro lá, os neurônios, aí o negócio não vai. Então, quando você começa a entender, e tudo que você potencializa, você se torna, as coisas ficam mais fáceis. Então, assim, eu não sou obrigado a fazer o que eu não gosto. Só que se eu sou conformado, eu aceito. É isso que eu fico louco, né? Porque você aceita. E aí você fica reclamando. Ah, mas se eu deixar o trabalho, eu não vou ter dinheiro para isso. Tá, só que você vai ter dinheiro para isso, então a vida toda. Não é melhor você não ter o dinheiro para isso agora e dar uma enganjada e correr para fazer coisas muito maiores? E existe um mito, né? Que o dinheiro ele é algo difícil. Não é difícil. Depende do que você está fazendo. Depende do grupo de pessoas que você está sendo envolvida. Gente, eu vou falar um negócio que eu estou impressionado. Ontem eu entrei num grupo pelo assunto, pela disrupção, pela vontade, assim, você percebe que as pessoas do grupo é entre 30 e 35 anos. Eu acho que era o pai de todos ali. O pessoal com sangue nos olhos de fazer coisas acontecerem. Só que são pessoas que já são prósperas, mas eles querem prosperar mais, levar pessoas juntas. Você tem que ver a preocupação em fazer as pessoas correrem o caminho que eles estão. E aí começou a falar de negócio. No final de tudo, um monte de pessoas, eu estou envolvido, começou a conectar e fazer negócios. Nem é no Brasil, é fora do país. E aí você vai ver os Instagram, porque ó, olha que legal o currículo hoje. A pessoa fala com você, só uma voz. Aí você tem o link dele do Instagram. Então quando você corre, arrasta para cima, você vê todo o histórico da pessoa. Onde mora, o que faz, se tem família, se não tem família. E aí você vai ver que são todas as pessoas que estão atrás, correndo, e as coisas estão acontecendo. Então não são pessoas conformadas. São pessoas que tomam decisões o tempo inteiro. E não são decisões pequenas mais. Tinha cara lá que é envolvido em negócios bilionários. Então você fala, caraca, bicho, olha que louco isso aí, gente nova. Só que o pessoal com a cabeça totalmente fora da caixinha. E aí que está a sacada. Que caixa que você está hoje? Dentro de que caixa que você está? Então a gente não é obrigado a se conformar a nada, nem as pessoas que estão ao nosso redor. Aí você fala, pô, Lúcio, mas eu vivo com os meus amigos de infância, eu vivo com a minha família. Não tem problema você viver com as pessoas. O que você não pode é se conformar que aquilo é até onde você pode chegar. Se você pode ir muito mais longe. Então, quando você começa a entender as outras pessoas, você começa a se ver o quanto você às vezes está parado no tempo. Então não se conforme com o trabalho, não se conforme com as suas amizades. Os seus compromissos diários, se você se conformar, você vai se estrupicar, porque você não vai gerar o resultado que você espera. E não adianta, tem uma frase que é muito louca, que ela fala assim, é insano você achar que vai fazer as mesmas coisas e vai gerar resultados diferentes. É insano. Por que é insano? Porque não tem como. Não dá para plantar tomate e colher laranja. Não tem como, é impossível. Então quando você define, as coisas ficam mais fáceis de acontecer. Vai acontecer se você for disruptivo, insistir, que é a consistência, né, diária ali batendo. Você não tem como não dar certo. O problema é o campo de batalha. E aí quando a batalha começa, você começa a falar, puta, é muito trabalho, a mente. É muito trabalho. Não vou fazer isso não. Eu lembro exatamente de um episódio que veio aqui agora. Eu tinha algo para fazer, né? E era algo que seria, para minha vida, seria bom na época. Só que o que aconteceu? Eu dei desculpa. Eu falei, não, putz, mas aí eu vou ter que ainda acordar mais cedo, porque você começa a dar desculpa. Quando você se sente nessa situação, é justamente aí que você está se boicotando. Quando você fala assim, não vou acordar, não vou deixar, não vou mudar o caminho. Eu era tão chato com umas coisas que se eu programasse algo, que é o hábito, dentro do meu dia, que já era um hábito, acordava, ia trabalhar,
almoço, trabalho, café da tarde e faculdade. Isso 5 anos. Depois, acordar era um hábito, era um robô. Então, quando alguém tentava me inserir algo dentro desse meu dia, eu não aceitava nem a pausa. Não aceitava nunca. Falava, não, eu tenho que acordar, não sei o que. Você consegue entender? Você não deixa as coisas acontecerem. E é nesse momento que as coisas estão chegando que você tem que recepcionar. Porque é aquilo, às vezes, como se fosse uma mão entrando dentro daquele universo seu para te puxar de lá de dentro. Só que você não enxerga essa mão. Por quê? Porque você já está hipnotizadaço nas coisas do seu cotidiano. Então você não tem que se conformar. Na vida, gente, presta atenção. O que te vai chegar ao ponto de dever cumprido é o resultado. Não adianta fazer as coisas por fazer. Por isso que todas as pessoas, vocês podem comprar o curso que vocês quiserem, que vocês vão ver que todo mundo vai falar a mesma coisa, é o resultado. É o como você vai chegar até aquele resultado. É isso que é o mais importante, é o como eu vou chegar naquele resultado. Se você não tem um planejamento de médio, né, de curto, médio ou longo prazo, a sua vida só vai estar passando e nada vai estar acontecendo. Eu limitei datas para a minha vida. Muitas, né, das datas foram aquilo que eu provisionei. Algumas passaram um pouco, outras anteciparam. Mas o importante é você ter isso na sua mente. E a gente é tão preguiçoso que a gente esquece a gente não quer nem anotar. Hoje, quando eu vou provisionar algo, um projeto, a primeira coisa que eu faço, tem um caderno de anotações, uma galera já faz isso hoje em dia. E você anota. Ciro, mas tem celular? Anota no celular. Eu adoro escrever, eu mostro para vocês, eu tenho um monte de papel, eu adoro escrever. Então eu vou escrever no meu caderno, porque eu estou o tempo inteiro ali olhando. E algumas datas eu deixo só a data ali no meu calendário do celular. Gente, é muito louco. Às vezes eu estou passando ali no calendário, chega a data, né? Tipo agora, eu devo ter provisionado coisas que eu paro de olhar. E quando eu olho na data eu falo, puta, eu cumpri. Por quê? Porque eu coloquei aquilo como limite. Então tudo que você põe como limite tende a acontecer. Não tem como fugir. Porque você está o tempo inteiro pensando que eu preciso cumprir com aquele resultado. Então assim, ó, quando você abre os olhos pela manhã e mira ao final do dia, você terá que passar por um processo até lá. É justamente isso. Eu acordo, mentalizo o meu dia, eu já me vejo depois no final do dia. O quanto eu fiz nesse percurso entre o dia e a noite. E todo dia, todo mundo fala isso, todo dia é dia de você refazer alguma coisa, reprogramar alguma coisa, estar antenado a alguma coisa. Então, não tenha medo de você falar assim, putz, eu vou tomar decisão, será que vai dar errado? E se você não tomar? Porque a decisão também ela cabe na omissão. Não existe decisão só na ação. Você decide também a omissão. Só que a omissão vai ser melhor para você? Essa é a pergunta. Quando você está nessa vibe de falar, eu quero acontecer. Esses dias no Clubhouse, eu abro salas às 18 horas lá. Aí entrou uma galera. Por coincidência, tinha gente de onde eu vim, que foi de Carapicuíba. E eu contando, porque a gente conta a história da vida da gente, é muito legal o Clubhouse, porque as pessoas elas gostam de te ouvir. E aí eu contei a minha história, foi muito louco. Ao final tinha 2 pessoas. Aí os caras, nossa Lúcio, eu estou de verdade, eu chocado com a sua história, mas como que você atravessou essa ponte? Você podia ajudar a gente a atravessar essa ponte? Olha que louco isso aí. Porque a pessoa ela está lá e ela fala, eu não consigo. É algo que eu não consigo. Mas quando ela fala que ela não consegue, eu falei isso para eles, para os 2, falei, você já está se boicotando. Porque eu sempre falei, eu mereço mais. Gente, eu sempre falei esse treco. Eu falava isso internamente, eu chorava, eu ficava agoniado, eu falava, eu não mereço essa vida, eu mereço muito mais. Eu bati isso na minha mente todo santo dia. Eu acordava, ia para o trabalho, puto, mas eu falava, eu mereço mais. Eu não me conformava com aquilo, eu era inconformado. Eu não aceitava nem a pausa. Então, assim, quando você fala isso para a pessoa choca, ela fala, putz, então eu tô fazendo a coisa errada. Sim, você está fazendo a coisa errada. Você está falando que você não consegue. Então, se você fala que você não consegue, você não consegue. Se você fala que você pode, não tem para onde correr. Então, ó, perceba uma coisa que é muito importante. O dinheiro surge de um resultado do que você faz. Você trabalhou, no final do mês, tem salário. O quanto você trabalhou e o quanto retornou. O valor recebido é o valor que cabe àquilo que você esperava?
Se você acha que você nasceu para ganhar R$ 1.300, nada contra. Mas você não acha estranho que tem gente que está ganhando R$ 1 milhão, R$ 500 mil, R$ 150 mil? Por que só você acha que tem que ganhar R$ 1.300? Você consegue entender como existe um conformismo aí? De você falar, não, tá bom. Eu falo agora com o pessoal que são os profissionais liberais. Os profissionais liberais, eles não se veem como empreendedores. Olha que louco isso daí. Eu sempre bati nessa tecla. Eu não sou advogado, eu sou empreendedor, eu já falava isso. Só que muitos advogados, eles acreditam que são profissionais liberais. Aí eles eu empresa, aí ele é a secretária, aí ele é a pessoa que serve o café, aí ele é o eu tudo. Cacete, velho, não rola isso aí. Sabe por quê? Porque você não vai sair do lugar. Os grandes escritórios, os caras arriscaram, colocaram uma secretária, colocaram a menina para servir o café, e ele é o advogado, dono de um empreendimento, dentro do negócio. Se você não se vê assim, fodeus. Sabe por quê? Porque você só vai viver essa vida. Para todos os profissionais liberais, todos são empreendedores. Vamos pegar fatos isolados, aproveitar as pessoas que estão aqui. Tony Robbins é um coach, beleza? Tony Robbins é um coach. Tem vários coaches. Eles têm empresas. Eles são empreendedores. O ser coach é ele ter expertise do negócio. Mas ele tem equipes, ele tem gente que corre o mundo também. Então ele é um empreendedor. Aí você é um personal, legal, o personal começa com 1, 2, 3 alunos, daqui a pouco ele monta uma equipe. Porque você é empreendedor. A hora que você trabalha por conta, você tem que pensar assim, ó, eu sou empreendedor. Eu não consigo, gente, presta atenção, a gente sozinho não consegue trabalhar 24 horas no dia. Então assim, se num dia eu sozinho ganho R$ 1.000, se eu monto um negócio e coloco 4 pessoas, quanto que eu ganhei no dia? Porque aí eu vou ganhar em cima das pessoas que estão trabalhando para mim. Então, por isso que tem gente que do nada cria impérios. Porque ele entende essa lógica. Eu não sou a empresa. A empresa é um tentáculo, são vários departamentos. Só que quando eu quero eu, empresa, aí lascou, porque eu vou ser eu, empresa, a vida inteira. Não vou enxergar, não vou conseguir caminhar. Então, tudo que você faz é o resultado. E você tem que ter intencionalidade no que você está fazendo. Conheci diversas pessoas lá no início da vida comigo que hoje são grandes empreendedores. Hoje tem, sei lá, 50 funcionários, 70 funcionários. Já conheci pessoas que tiveram 200 funcionários. Eu cheguei a ter no máximo 15 funcionários. Presta atenção. Como que eu consegui ter funcionário? Um Zé Ruela, veio da periferia, negrinho, todo fodido. Conseguiu montar a empresa e ser chefe de alguém. Né? Então, tipo assim, chefe não, porque eu não era chefe. A gente brinca, né? Que chefe é quem manda. Eu era parceiro dos meus funcionários. Então, assim, consegue entender como você tem que ter isso na sua mente muito bem definido? Profissional liberal, acordem, vocês são empreendedores. E vocês só vão entender isso ressignificando algumas crenças internas. E é muito louco, todo mundo tem essa desgraça dessas crenças internas. E aí você não consegue caminhar o caminho, sabe por quê? Porque nem você sabe que tem. Aí quando você escuta alguma coisa que vai te ferir, você simplesmente recua. Ao invés de você enfrentar, você recua. E quando você recua, você aceita. Olha que louco. E quando eu fico, eu decido. Se você entender essa lógica da aceitação e da decisão, você não erra mais nunca na sua vida. Só que é difícil. Presta atenção, a saúde é o quê? É o resultado que você faz. Olha como tudo é o resultado. Como mal? Como que vai ser minha saúde? Uma bosta. A hora que vem o Covid, tá dentro do caixão. Não tem pra onde correr. Porque a sua saúde está frágil. Cadê? O seu corpo é combativo, mas para ele ser combativo, ele precisa ser bem alimentado, bem tratado. A saúde é o resultado que você faz. Ponto. Se você tá zoado, é porque a sua saúde está zoada, não tem pra onde correr. A doença, ela surge do quê? Do resultado do corpo não conseguir combater os vírus que chegam. Gente, eu nem sei se eu peguei Covid. Eu já estive na rua em curso de imersão, a porcaria toda. Eu tô bem para arrebentar. E aí, será que é sorte? Ou eu tenho um anticorpos que foi lá e arrebentou essa desgraça já? Você consegue entender? Eu preciso até fazer um exame que tem lá para saber se a gente já pegou, né? Então assim, ó, tudo na vida da gente gera um resultado. Não existe nada que não gere resultado. E aí eu te pergunto, aonde está a dúvida do que você precisa fazer para que você tenha uma mente focada na prosperidade? Se você entende isso, você não tem como dar errado. Você vai falar assim, puta, Biciro, eu já conheci alguém
que tentou ganhar dinheiro, né? A gente sempre fala no dinheiro em primeiro plano, e tá ferrado até hoje. Mas será que ele fez as coisas certas? Será que ele não é aquela pessoa que o dinheiro ele queria, só que dentro dele ele tinha um monte de crença que o dinheiro não era algo bom, que o dinheiro vinha só para pagar as contas, que o dinheiro era só o dinheiro. E quando a gente fala em prosperidade, sempre está linkado a várias coisas, nunca uma só. E isso é muito importante. Quando você entende essa sacada, não tem como, gente, é impossível. Eu falo assim, ó, quando a gente erra porque a gente deseja errar. Não existe outra frase. Você erra porque você deseja. Não dá para você falar, puta, eu errei sem querer. Não, você já sabia que você foi dar o passo, que você sabe. A gente sabe, antecipa. A gente sempre antecipa as coisas. É que a gente esquece, mas você antecipa. Você sabe quando você vai dar um perdido, fazer qualquer coisa aí para sair na night antigamente, você sabe que está fazendo coisa errada. Olha que engraçado que é a energia negativa. Na minha época, qual que era a coisa para dar perdido? Largar a namorada para ir para balada. Isso a gente fazia. Por quê? Porque os pais das namoradas não liberavam as meninas ficar saindo na noite. E aí o que você fazia? O homem já tinha uma liberdade, né? Era diferente. E aí a gente dava os perdidinhos. Gente, eu sempre me lasquei quando dei perdido. Você já parou para pensar nisso? Sempre que você faz algo que você está sendo não honesto, algo de ruim acontece. Mas por quê? Presta atenção, a gente já pensa assim. Você pode pensar que não, mas você pensa, sua mente já processa um monte de coisa. Você começa a pensar, puta, e se ela descobrir, meu? Puta, né? Aí você começa a trazer energia negativa. Se você não tivesse feito isso, teria energia negativa dentro de você? Por isso que a gente fala, você atrai aquilo que você sugestiona. Então, vou fazer coisa errada. Aí a sua mente já começa a processar. Putz, isso dá errado. Putz, não sei o quê. Gente, era batata. Meu carro, eu não sei explicar isso. Quem é da minha época vai saber. Gente, eu ia dar os perdidos, o carro pifava. Eu ia dar os perdidos, eu me machucava. Eram uns negócios que a energia, por quê? Porque você já está indo com aquela sensação de que não estou fazendo a coisa certa. E aí você traz energia negativa e algo de ruim vai acontecer. Se da mesma forma é pro lado do positivo, por que que as coisas não vão dar certo? Essa é a pergunta. Se quando eu trago energia ruim, algo ruim acontece, por que quando eu trago energia boa, as coisas boas não vão acontecer? O paralelo vai ser aí. Então, quanto mais coisas boas você faz, mais retorno você tem. Então, o estar no controle é simplesmente isso. Eu evito fazer coisas que eu sei que não são certas fazer. Eu sei que eu posso procrastinar coisas que não vai atrapalhar a vida de ninguém no hoje. Pior coisa que eu odiava, trabalhei em linha de produção. Então eu trabalhava olha que louco, trabalhei numa fábrica de arroz, matava as ratazanas lá dentro dos tonel lá, tá? Os caras tinham um taco de beijo para te matar as ratazanas dentro do arroz, pau! Então assim, o que acontecia? Você tinha uma linha de produção, olha que louco isso. Então eram 4 pessoas dentro da máquina, né? E aí tinha o primeiro que descia um funil com arroz, você abria o saco, o arroz caía. Tinha o outro que passava na colagem, tinha o outro que jogava dentro do saco para dar o fardo de 30 e tinha o cara do fardo que jogava pro cara do caminhão. Os bonitos, mais espertos, tem gente que é esperta, bicho. Na ponta, que era essa parte mais difícil para jogar o saco, sempre tinha, preciso ir no banheiro. Porque não sei o quê. Eu tô com a dor nas costas. Os filha da mãe, né, para falar outro palavrão, jogava para quem? Para a pessoa que ela é mais pura. E aí quem carrega o fardo? Gente, tudo nessa vida alguém já sofreu. Por isso que a pessoa fala assim, você tá carregando um fardo. Gente, carregava um fardo o tempo inteiro, porque eu olhava para as pessoas e falava, pô, coitado do cara, mas era migué. Só que aquela pessoa, ela sabe que tá fazendo coisa de ruim. O que vai acontecer para ela? Não tenho ideia. Por isso que as pessoas falavam assim, eu ia pra escola, morreu quem? Tinha gente que já morreu da família inteira quando faltava, né? Olha que energia ruim. Você dá desculpa influenciando pessoas, né? Então você complica a vida das pessoas. Aquelas pessoas que não fazem o que você que tem que fazer dentro do seu dia, alguém está carregando o fardo. É justo você carregar o fardo de alguém? Essa é a pergunta.
Eu acho isso tão injusto. O que eu posso fazer a mais para não deixar para o outro, eu faço. Eu odeio deixar coisas. Meu, nas férias, presta atenção. Eu ia sair de férias, umas 2 semanas antes, eu arrebentava para deixar tudo organizado, porque eu odiava deixar algo para alguém. Aí tem os espertos que sabem que vai sair de férias e já 10 dias antes já deixa a canetinha cair. E aí quando a pessoa sai de férias é um pandemônio no departamento, porque ele deixou um monte de coisa que ele podia ter feito antes. E quem carrega o fardo? A pessoa que tem a positividade. É ruim? Nem um pouco, porque você mostra o quanto você é extraordinário. Porque na ausência da pessoa, nas férias, mesmo com tantas coisas, você supre. E é muito engraçado, né, gente? Antigamente as empresas mensuravam, não sei se vocês sabem disso, como eles iam cortar, né, para dar uma economizada, nas férias. Porque eles percebiam que quando aquela pessoa saía de férias, olha que louco isso aí, eles viam que a outra pessoa fazia tudo. Qual que era a necessidade de ter dois, então? E aí muitas empresas faziam isso. E era muito louco. Teve uma época, presta atenção nisso, tinha gente que tinha medo de sair de férias. Olha o que é a pessoa se conformar, né? Ela fala, não, isso aqui eu preciso desse emprego. Então o que ela fazia? Ela enrolava para deixar serviço para arrebentar, para o outro que ficava a sofrer e aí reclamar que não dava para fazer tudo sozinho. E quando essa pessoa voltava, você percebia que não trabalhava, não tinha tanto trabalho assim. É muito louco a empresa, né? Se você pegar o tempo de trabalho do funcionário dentro da empresa, ele efetivamente entrega 4 horas de 8. Olha isso. Você fica 8 horas dentro da empresa, mas efetivo você entrega 4 horas. Só que se eu te dou 4 horas de trabalho, você vai me entregar uma. Então já está inserido dentro do negócio que eu vou pagar alguém para trabalhar 8, mas ele vai me entregar 4. Isso a pandemia comprovou. Teve empresas que cortaram uma galera gigante. Por quê? Porque percebeu que quando foram todo mundo para casa, aquela pessoa que entregava essas 4 horas começou a entregar 6, 7. Porque em casa você trabalha mais. Olha que louco. Então você consegue entender como você, quando você delega algo para alguém, ou alguém deixa para você, você está carregando um fardo? Isso é sacanagem? Tem um autor que eu gosto muito, que é o T. Harv Eker. Né? Quem não leu, ele é o cara que escreveu o livro Segredo da Mente Milionária. E todo mundo, quando vai falar nisso, fala, ah, esse cara tá falando de dinheiro. Gente, acho que ele fala de tudo, até do dinheiro, mas não da forma que você imagina. Ah, vou te ensinar a ganhar 1 milhão. Não, nada, esquece isso, não tem nada a ver com isso. Ele vai te explicar o porquê que tem mente que foca, né, na prosperidade e mente que não foca na prosperidade. Ponto. É isso que ele vai falar dentro do livro. É assim, a gente compra o livro pela capa. E como o ser humano é doido por dinheiro, quando ele lê lá O Segredo da Mente Milionária, ele vai comprar. Só que quando ele começa a ler, eu acredito de verdade que uma galera desiste nas 10 primeiras folhas. Sabe por quê? Porque ele não está falando só de dinheiro, do dinheiro, de ganhar dinheiro. Eu vou ensinar você a ganhar 1 milhão. Não, não é isso. Ele está ensinando como você programar a sua mente para que ela recepcione bem o dinheiro que vai vir. E isso é o mais importante de tudo. Então, assim, tem uma frase dele que ele fala o seguinte, ó. Se você quer mudar os frutos, presta atenção nessa, ó. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Olha que reflexão legal. Então, assim, ó, quando você deseja alterar o que está invisível, antes você deve modificar o que está visível. É muito louco isso. Se você entender isso, não tem como você errar. Eu sempre falo, pessoal, de verdade, se vocês começarem a unir as pecinhas dos quebra-cabeça, vocês vão perceber que vocês vão chegar tão longe que você vai falar, puta na merda, se eu soubesse, tinha feito antes. Se eu soubesse, a gente tinha feito antes. Eu também não sabia um monte de coisa. E aí, quando você começa a acertar, você fala, caramba, é sorte? Não. Eu vim semeando, eu vim fazendo a coisa acontecer. E tudo é assim na nossa vida. Quanto mais você tem controle e você semeia, mais as coisas acontecem. Deixa eu ver quem entrou aqui. A Van entrou. O Wendel Toledo. Prazer, galera. Ó, o pessoal acorda tarde, hein? Ó, o Bicho tá acordando 4h30 da manhã e o Clubhouse tá me mandando pra cama às 10h30. Gente do céu. Quem aí tá no Clubhouse, faz assim com a mãozinha pra mim, ó. O Wendel tá. Quem mais tá no Clubhouse lá que tá curtindo? Vamos ver aí, galera. Só pra vocês verem o quanto tem gente
Olha lá, advogado de atitude tal, Alexandre. Quem mais está lá no Clubhouse? Que está aproveitando, que está tendo mentoria gratuita para dar pau. A Silvia está no Clubhouse. Quem mais, galera? Vamos lá. Só para a gente falar um assunto aqui que é muito importante. Vamos lá, quem mais? Eu sei que tem uma galera que está lá. Quando eu entro lá no Clubhouse, meu Deus do céu. A Rafa está no Clubhouse. O Wendel está como o Biciro lá, né, bicho? Todo o grupo que eu entro, a Estelinha, o Wendel, o Ivan, o Alexandre, a Rafa. Gente, parece que a gente está dentro de um... É como se fosse um trem, né? A gente vai andando e tá todo mundo andando junto lá. A Lu eu não vi ainda. Ó, já me preocupou, já me preocupei. Porque eu não vi a Lu dentro dos grupos lá, que os caras são... a gente está dentro de grupos, gente, que é muito louco lá. A gente estava falando com... Não sei se o Wendel estava nesse grupo ontem lá, que tem o Mauro. O Mauro mora em Miami lá, ele é de Coimbra, né? Ele lembra o Tony Stark, meu. Pô, o cara é gente boa pra arrebentar, velho. O cara é muito gente boa. E ele falou o seguinte, né, ontem lá. Ele é um cara bem sucedido. Pelo Instagram, ele deve ter uns, sei lá, vou chutar uns 38 anos ali. Cara, ele é muito top, o cara. Olha isso, a gente está dentro de grupos, tem gente excepcional. Então a gente fala muito lá com o pessoal de Miami, né? Orlando e Miami, brasileiro domina. E português também agora. Ele falou, não me chama de português, né? Gente, as pessoas nem conhecem direito. O cara falou, ó, veio para Miami, pode me chamar que eu busco até no aeroporto. E o cara é desprendido, assim, super bacana. Então, assim, a pureza, né, das pessoas estão em lugares que você menos espera. E o pessoal tá criando, olha isso, gente, a Mansão Network. Não sei se o Wendel tá nessa. Gente, ó, é um negócio muito louco. Mansão Network, gente. Estão definindo um lugar para pegar uma mansão gigante e enfiar uma galera gigante lá dentro dessa mansão. E vai ser doido demais, sabe por quê? Porque são conexões, velho. Então assim, a gente tá na internet, mas vai todo mundo para dentro da mansão e seja o que Deus quiser. Criar o quê? Um novo negócio. A gente ainda lá dentro do Clubhouse só está atrás de uma única coisa. Criar algo maior do que a gente já tem. E quando você faz conexões, que é importante para arrebentar, o grupo fica 24 horas, está escrito lá, conexões. 24 horas, não para. Então alguém vai dormir, fica lá o rostinho, hoje eu acordei 4h30, tinha gente lá. Ontem fui dormir 10h30, tinha gente lá. Então assim... É muito importante você saber se posicionar. O posicionamento é estar no lugar certo na hora certa. E a gente fala muito isso. Eu estou há 6 dias no Clubhouse. Gente, eu fiz conexão fora da minha realidade. Com pessoas excepcionais, gente no caminho do propósito. O Ivan, ele é um cara muito top dentro do desenvolvimento pessoal. Eu estou estudando isso para arrebentar, mas ele me deu vários insights de coisas que eu nem tinha ideia. Por quê? Porque o cara tá antes de mim. E aí o que acontece? E a gente se ligou nisso, ó. Nós temos o costume de seguir só os grandes, né? A gente pega as pessoas grandes e começa a admirar. Não que você não tem que fazer isso. Você tem que admirar as pessoas que você gosta. Só que quando você desce só um pouquinho, você encontra um mar de gente top também. É um mar de gente top. E essas pessoas, você tem acesso. Aos players gigantes, você não tem acesso. Você tem acesso quando você compra o curso deles. E lá nesse outro mar, que está um pouquinho abaixo, um degrauzinho, tem uma galera gigante, top para arrebentar. E o posicionar é justamente isso. A gente está dentro do Clubhouse, infelizmente, por enquanto, só iOS. E a gente viu que parece, né? Olha como uma coisa é muito louca. A Apple, eles são disruptivos. Eles não têm concorrentes. A Apple não vende celular, não vende computador, eles vendem uma ideologia. E os Estados Unidos, eles são fortes na Apple. Então tudo que eles vão desenvolver em primeiro plano, eles usam o iPhone como base, porque é o futuro. O Android é futuro? Melhorou? Mas, gente, iPhone não é nem tão bom quanto um telefone da Samsung, todo mundo sabe disso. Mas o que vale é o quanto o cara se posicionou. Steve Jobs morreu e a Apple tá aí, ó, a todo vapor. E o porquê disso daí? Porque o cara entendeu a sacada de tudo.
Eu não tenho que vender o produto, eu tenho que vender o meu propósito. Olha que louco que é isso aí. Então, quando você entende que não é sobre o produto, é sobre pessoas, a gente vira fã da marca. E é fã, nós advogamos a favor da Apple. E aí a gente entende um pouco. A galera gigante que está no Clubhouse, todos têm que ter iPhone. E não é por classe social isso, porque eu conheço gente que é mediana e tem iPhone, isso aí não tem nada a ver. O que eu estou querendo dizer é o se posicionar. Em que tribo você quer estar no futuro? Na tribo das pessoas que já têm os seus foguetes para ir para outro planeta, ou em quem ainda está remando dentro do mar? Então, assim, é as tribos que você precisa entender, que você precisa modificar às vezes. A gente tem que caminhar o caminho. Falando um pouco de religião, eu não... Gente, presta atenção, eu não sou pastor. Já falaram que o meu sobrenome é bispo. Eu não sou pastor, mas eu sou um estudioso da Bíblia. Eu estudo a Bíblia. E é recente isso, tem... Sei lá, comecei a estudar a Bíblia em junho do ano passado. E tem umas passagens que você fica fazendo umas reflexões que você fala, puta que lá merda, né? Ó, presta atenção, o profeta, ele sai da sua cidade para ir ajudar pessoas fora da cidade dele. Porque na cidade dele, às vezes, ele não convence. Mas as outras pessoas o admiram, né? O valorizam. Dão realmente aquela sensação do que você me ajudou. Então, quando você sai da sua tribo, automaticamente coisas vão acontecer. Só que do outro lado, quando você entra para outra tribo, lógico que são escolhas, né? Você vai perceber que coisas também vão acontecer. Aqui acontecia o básico, aqui pode acontecer o extraordinário. Então você sempre tem que pensar assim, quanto tempo eu estou dentro de uma tribo e o que isso me proporcionou na minha vida? E aí quando você vai para outra tribo, você entende, o posicionamento é estar nos lugares onde as coisas estão acontecendo. E a conexão, ela sempre foi importante na vida. Na minha, eu não tenho nem o que dizer. Se não fosse conexões, eu não teria chegado onde eu cheguei. Porque foi no caminho que eu encontrei pessoas, como no Clubhouse. Olha que legal. Que foram me direcionando. E foram me dando ali, ó, os caminhos que eu deveria seguir. Porque você não tem direção quando você vem de uma outra tribo. Você vem perdido. Imagina isso numa história, metaforicamente falando. Solta um índio numa savana. Ele vai ficar perdido. Porque ele estava habituado dentro de uma tribo. Só que se ele tropeça numa tribo que é muito mais evoluída, e aí? Ele vai ter diferença nas coisas que ele vinha fazendo ou não? Então, é muito bacana você se posicionar. Às vezes parece que, mas depois eu faço isso. Mas o depois já foi. O momento é o agora. É o quanto você está disposto, e sem dar desculpa, de estar dentro de um lugar que as pessoas estão se conectando todo santo dia e só entregando coisas de valores lá dentro. Além da conexão. Você tem, já vi gente chorando, já vi gente pedindo perdão, já vi gente falando sobre a vida que tinha e onde chegou hoje. Você vê histórias e histórias e histórias e você percebe o quanto você, às vezes, está bem à frente dessa pessoa, mas não produziu o que essa pessoa produziu. E a gente sempre fala, né, que a pobreza é um estado de improdutividade. Você produz errado, você produz de forma errônea. Então, vou fechar hoje a live, tá? Amanhã a gente volta, vou falar de um tema muito importante, não afirme, apenas declare. Eu quero que você esteja aqui às 5h60 ou 6 da manhã, para as pessoas que não entendem ainda o que é o 5h60, que é muito engraçado, isso aí é um gatilho mental para as pessoas não esquecerem que existe uma live às 5h60. Então, assim, só reflita o seguinte, se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que trocar as raízes. Então, amanhã a gente volta aqui, né, com os acordados e vamos acordar mais gente. E hoje às 18 horas os acordados vai estar no Clubhouse e seja convidado se você estiver no Clubhouse a comparecer lá na sala e a gente vai conversar de um assunto muito top que é o que a gente quer fazer da vida no sentido eu preciso falar e a gente precisa ouvir as pessoas, porque pessoas precisam ser ouvidas. E elas não conseguem achar alguém que possa ouvi-las na essência. E hoje eu vou abrir a sala para ouvir o que você tem para dizer e a galera que está ali vai poder até te ajudar. Então, não percam hoje às 18 horas os acordados no Clubhouse e amanhã a gente volta aqui às 5h60. Tenham uma excelente segunda, uma excelente semana e até mais, galera!